Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza 2. Espero que vocês estejam em casa, que estejam estudando, que estejam se cuidando, que estejam todos bem. Bom, a nossa aula de hoje, a gente aí praticamente finalizamos o nosso capítulo, da apostila, que é o capítulo Sol, Terra e Lua. Para finalizar de vez, a gente ainda tem uma atividade, da apostila, que é a atividade da hora do estudo. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa atividade da hora do estudo, ela traz toda uma revisão, do que foi visto na apostila. Então, eu vou debater aqui com vocês algumas dessas questões, certo? A gente vai dividir, são 10 questões, iremos dividir em duas etapas. Na primeira etapa, que é essa aula de hoje, a gente vai debater as 5 primeiras questões. E na segunda etapa, que vai ser a próxima aula, vamos debater as outras 5. Por quê? Porque, como vocês já estão vendo, a gente está tendo aí algumas avaliações. E a gente vai ter uma terceira avaliação com relação ao segundo bimestre. E essa terceira avaliação, ela vai contemplar praticamente todo o capítulo que a gente já viu até o momento, que foi o capítulo Sol, Terra e Lua da apostila. Então a gente vai revisar novamente, do início esse capítulo, partindo do debate em cima dessas questões da hora do estudo, ok? Então, pegue o material de vocês para acompanhar aí o nosso pequeno debate aqui, certo? Vai ser um debate porque é uma gravação, mas enfim, vamos dar continuidade. A primeira questão, eu coloquei a questão 1 aí da hora do estudo, ela diz o seguinte: como imaginar a Terra em repouso ou a Terra em movimento pode explicar os fenômenos como a existência do dia e da noite? Ou seja, como é que um simples fato de a Terra estar em movimento ou em repouso pode me explicar por que existe dia e noite? Para falar da existência do dia e noite, a gente já viu, e vamos revisar agora, a questão dos movimentos da Terra. Mas, primeiramente, antes de falar dos movimentos da Terra, tinha os modelos cosmológicos. E vocês já estão vendo nas imagens, aqui temos 2 tipos de modelo cosmológico. Temos o modelo geocêntrico, certo? Que foi aí proposto por Ptolomeu, o modelo geocêntrico, que diz que a Terra está em repouso no centro do universo. E os demais planetas e o Sol estão orbitando a Terra. Já aqui ao lado temos o modelo heliocêntrico. Esse modelo diz que o Sol está no centro do sistema solar e todos os planetas, incluindo a Terra, como pode observar na imagem, estão orbitando o Sol, certo? Esse foi o modelo proposto por Nicolau Copérnico. Mas como é que eu posso explicar, então, a questão do dia e noite partindo desses modelos? Pois bem, tomando como a Terra em repouso, certo? Se a Terra está em repouso, é um modelo geocêntrico. Os planetas e o Sol vai estar orbitando a Terra. Então, você pode observar que com o movimento do Sol, ele vai estar se movimentando, a Terra vai estar aqui paradinha, Então, quando ele está aqui, essa parte aqui está recebendo iluminação. Porém, a parte de trás, não. Mas como ela vai estar se movimentando, vai chegar um momento em que ela vai estar nessa outra posição, vai estar fazendo iluminação para a parte de trás, e essa parte que vocês estão vendo vai estar aí escuro, que seria a noite. E isso, claro, para o modelo geocêntrico, que a gente sabe que não é um modelo que está em vigor. No caso do modelo heliocêntrico, que é o modelo que a gente conhece, vai ser o contrário. A Terra que vai estar girando em torno do Sol. Então, como ela vai estar girando, algumas partes vão estar recebendo iluminação e outras partes não, certo? Mas isso explica exatamente? Não, mas na antiguidade era mais ou menos explicado dessa forma, Quando era o geocêntrico aceito, a Terra estaria parada e o Sol estaria girando com um certo período de tempo em
em torno da Terra. Então, esse período de tempo é que daria a questão dos dias e noite. Mas, atualmente, a gente sabe que dia e noite é caracterizado devido ao movimento de rotação da Terra. Não é verdade? E para explicar melhor, né, trouxe novamente esta animação que mostra efetivamente, né, a movimentação do modelo heliocêntrico, em que o Sol vai estar em repouso, né, no centro do sistema solar, e a Terra e os demais planetas orbitando o Sol. Então, como você pode observar, a existência do dia e noite vem desse movimento, certo? E na antiguidade, quando estava em vigor o modelo geocêntrico, imagine que fosse o contrário. Ao invés de aqui no centro ter o Sol, fosse a Terra. Aqui era a Terra e aqui o Sol girando. Então, como a Terra está paradinha aqui, ó, quando o Sol chegasse nessa posição, aqui estava recebendo iluminação. Quando o Sol estivesse nessa posição, porque ele vai já chegar aqui, quem vai estar recebendo iluminação vai ser essa parte em que ele vai estar de frente. E essa parte que a gente está vendo estaria no escuro, né? Estaria de noite. Mas, né, a Terra não está em repouso, e sim o Sol. Ok? Então, isso é a explicação para a existência dos dias e noites. Ok? A questão 2 da hora do estudo diz o seguinte: por que até o século XV era justificada a existência de uma ciência para os fenômenos celestes e outra para os terrestres? Bom, não é exatamente que tinha a ciência é diferente. Não. É porque até o século XV, né, mais ou menos, basicamente quem comandava em tudo era a Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica que comandava, né, e ditava, entre aspas, né, todas as regras. Pois bem, a Igreja Católica, ela apoiou durante muito tempo o modelo geocêntrico. Vou voltar aqui os slides só para mostrar a vocês. O modelo geocêntrico, certo? Ela apoiou isso por quê? Porque, né, era plausível que a Terra estaria no centro, porque como foi Deus que criou a Terra, ela estaria no centro e o restante dos planetas e o Sol estaria orbitando a Terra. Por quê? Porque tudo que era mundano, impuro, teria que estar onde? Teria que estar no centro. Ou seja, tudo que fosse mundano e impuro era atraído para baixo, que nesse caso, né, seria o centro. Por isso, tudo que fosse mundano e impuro teria que estar aonde? Na Terra. E nesse caso, né, nós, seres humanos, né, todo ser vivo que é impuro, né, estaria aqui na Terra, ou seja, no centro. E tudo que era perfeito, né, que não tinha nenhuma impureza, estaria no céu, né, entre aspas. Ou seja, como a gente vê o Sol, né, dá a entender, né, aparentemente, que o Sol está onde? No céu. Não é verdade? Então, voltando para a questão, né, uma possível resposta seria que não se acreditava que as leis da física fossem as mesmas para eventos mundanos e para o céu. Ou seja, esses eventos mundanos são os eventos que estavam onde? Na Terra. E os eventos que não eram mundanos, ou seja, aqueles que não eram impuros, eram os eventos, né, que estariam nos corpos celestes, que estariam aonde? No céu. Ou seja, para o Sol e os demais planetas. E para a Igreja Católica, isso era uma explicação plausível, ou seja, era uma explicação aceitável, né? Isso, lógico, na época. Ok? Terceira questão, também da hora do estudo. Ela diz o seguinte: por que a Terra atrai os corpos para a superfície, né? Para a sua superfície? Para explicar essa resposta, eu coloquei essas três imagens, certo? Então a gente vai falar das três. A primeira imagem aqui, ó, né? Você pode já ver o seguinte aqui embaixo. A força gravitacional faz os corpos se atraírem. Quanto maior a massa deles, maior será a atração. Quanto mais distante estiverem, menor será a atração. Basicamente, a explicação de o porquê
que a Terra atrai os corpos para sua superfície? Porque corpos com massa tendem a ser atraídos por corpos com massa. Ou seja, todo corpo que tiver massa vai ser atraído por outro corpo com massa. No caso de todos os corpos, né, ser atraído para a Terra, porque a massa da Terra ela atrai todos esses corpos que estão ao seu redor, inclusive, obviamente, nós, seres humanos, certo? E a grande concentração da massa da Terra está no seu centro. Por isso, todos são atraídos para o centro, que aqui a gente vai observar esta imagem, né? Isso também é a explicação de como é que eu estou aqui no Brasil e quem está do lado oposto, vamos para o lado da Ásia, né, no Japão, está teoricamente de cabeça para baixo para mim, não é? E ela não cai. Tipo, eu estou aqui em cima e a outra pessoa está aqui. Se eu estou em pé para cá, a outra está de cabeça para baixo para mim, então ela deveria cair aonde? No espaço. Porém, não acontece justamente porque essa pessoa tem massa. E corpos com massa são atraídos por outros corpos com massa. Nesse caso, a Terra, por ter a maior quantidade de massa, ela atrai tudo ao seu redor. Ou seja, se a gente lança uma pedra para cima, o que é que vai acontecer? A pedra vai cair para baixo, não é verdade? Isso por quê? Porque ela está sendo atraída para a Terra. Ok? Então, quanto maior a massa dos corpos, maior vai ser a atração gravitacional entre eles. Em contrapartida, se essa distância, mesmo tendo uma massa alta, ela aumenta, a distância desses corpos vão aumentando, essa atração ela vai diminuir. O exemplo que eu sempre dou para vocês, né, que já falei, é de um ímã e algo metálico. Se você aproxima essa coisa metálica do ímã, o que é que vai acontecer? Você vai sentir, né, uma forte atração. Porém, se você começa a distanciar, né, essa coisa metálica, esse objeto metálico do ímã, você vai sentir que a atração entre eles também vai diminuir. Ok? Que é o caso aqui. Você fala, então, por que é que a Lua não está aqui bem coladinho da Terra? Justamente por causa da distância. A Terra tem a sua massa, né, que é maior do que a massa da Lua. Porém, a Lua também tem uma certa massa que é considerável. Então, aqui essa seta vermelha está mostrando a força que a Lua exerce sobre a Terra e essa seta azul mostra a força que a Terra exerce sobre a Lua. Ou seja, como eles estão a uma certa distância, a Lua fica orbitando a Terra justamente por causa dessa atração. Ou seja, nenhum puxa o outro, nem o outro consegue puxar, né, o primeiro. Ou seja, como tem uma certa distância, eles vão ficar se atraindo. Porém, nem vão se distanciar mais, nem vão se aproximar mais. Ok? Então, resumindo o que a gente falou aqui em relação às imagens, porque a Terra atrai os corpos para a sua superfície, porque todo corpo com massa tem de ser atraído por outro corpo com massa. Né? Então, a Terra vai atrair qualquer objeto em sua superfície, né? Desde que esse objeto, esse corpo, lógico, tenha massa. Ok? Questão 4 da hora do estudo. A elipse apresentada a seguir representa a órbita bastante elíptica de um astro fictício. Em qual posição ou em quais posições poderia estar a estrela central em torno da qual esse planeta orbita? Bom, a imagem da questão é essa, certo? Isso aqui eu coloquei apenas para a gente explicar a questão, tá bom? Então vamos para ela. Aqui a gente tem uma órbita elíptica de um planeta qualquer e temos 5 pontos, A, B, C, D e E. E a pergunta é, qual desses pontos, né, se é um ou mais pontos, poderia ser a localização da estrela central em que esse planeta está orbitando. Porque se ele está orbitando aqui, né, tem uma estrela central para que tenha essa órbita em que ele possa orbitar. Então, para explicar isso, a gente vai falar das leis de Kepler. Né? São 3 leis. Né? Tem a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Ok? E eu trouxe para vocês justamente a primeira lei, que diz que os planetas descrevem uma órbita elíptica
e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Então está aqui a representação, né, da elipse, tem o planeta. Nesse caso aqui a gente falou da Terra, né, na questão é um planeta qualquer, não falou que é a Terra. Mas a explicação da questão da localização da estrela vai ser a mesma daqui. Então a gente pode observar que a estrela ela não se localiza no centro da elipse, né? Ela se localiza um pouco mais afastada do centro. Então a estrela, né, ela não fica no centro. Então a gente já descarta o ponto C, né? Também observando essa elipse, a gente pode descartar os pontos B e D. Por quê? Porque os pontos B e D não são o que a gente chama de focos da elipse, certo? Então, os únicos pontos em que a estrela pode estar localizada é o ponto A e E. Por que o ponto A e E? Porque nesses pontos é que são denominados os focos dessa elipse. Ok? Então, a resposta seria: em qual posição ou quais posições poderia estar a estrela central em torno da qual esse planeta orbita? Ele poderia estar na posição A ou na posição E. Por quê? Porque ambos são focos dessa elipse, ok? E, lógico, né, está de acordo com a primeira lei de Kepler, ok? Quinta questão. A questão 5, né, diz o seguinte: a figura abaixo representa o movimento de um planeta em torno de uma estrela central. A imagem da questão é essa aqui, ó. Aqui também eu coloquei para a gente explicar a questão, ok? Então, continuando. Se as áreas A1, A2, A2 e A3 indicadas são iguais, podemos dizer que, bom, né? O enunciado já afirmou para a gente que essas áreas A1, A2 e A3 são iguais. Então, se elas são iguais, pela segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, que está aqui mostrando para vocês, que diz o seguinte, né? Quando temos duas áreas iguais, né, o tempo que um planeta leva para percorrer o arco dessa área e o arco dessa outra área, né, é igual. Ou seja, tem um intervalo de tempos iguais para áreas iguais. Ou seja, como as áreas aqui elas são iguais, o intervalo de tempo vai ser o mesmo, embora o arco seja diferente, né? O arco da área 1, onde o planeta vai percorrer, é menor, aliás, da área 2 é menor do que o arco da área 1 em que o planeta vai percorrer. Porém, mesmo tendo essa diferença, o tempo vai ser a mesma. Por quê? Porque o que diferencia é a velocidade, certo? Porque na elipse, na órbita, a gente vai ter dois pontos. Um ponto que a gente vai chamar de periélio e um ponto que a gente vai chamar de afélio. O periélio é o ponto mais próximo em que o planeta pode ficar do Sol. E o afélio é o ponto mais distante que o planeta pode ficar do Sol. Ou seja, como as áreas são iguais, né, porém com arcos onde o planeta vai percorrer diferente, o tempo vai ser o mesmo, independentemente do comprimento desse arco. Por quê? Porque no periélio, a velocidade que o planeta vai percorrer esse arco vai ser maior do que a velocidade que ele vai percorrer no afélio. Ou seja, a velocidade em que ele vai passar pelo arco da área 1 vai ser maior do que a velocidade de quando ele for passar pelo arco da área 2. Ok? A mesma coisa explica aqui na imagem da questão. Está aqui o planeta. Quando ele estiver aqui, você pode perceber que esse arco aqui é muito maior do que esses outros dois. Porém, o tempo que ele vai gastar para percorrer esse vai ser o mesmo tempo que ele vai gastar para percorrer esse e esse. Ok? Porque as áreas são iguais, então o intervalo de tempo também será igual. E para compensar, né, para o tempo ser igual, o que vai ser diferente vai ser a velocidade que ele vai obter, né, em cada arco. Ok? E aí tem, né, as alternativas.
A letra A diz: o planeta é mais rápido no trecho CD do que no trecho AB e EF. Bom, CD, veja só, CD, ele diz que é mais rápido, mas isso está errado. Por quê? Onde é que é mais rápido? No maior trecho. E o maior trecho é AB. Então, o trecho onde o planeta passa mais rapidamente é no trecho AB. Então, a letra A, né, está incorreta. B. A menor velocidade do planeta é no trecho AB. Falso também. Acabamos de explicar que o trecho onde vai ser mais rápido vai ser no AB. Isso aqui já está dizendo que a menor velocidade é o trecho AB, então também já está incorreto. C. O planeta demora o mesmo tempo para percorrer os trajetos AB, CD e EF. Isso aqui está correto. Foi justamente o que a gente explicou anteriormente com relação à segunda lei de Kepler. Letra D. O movimento do planeta não, né, está nas descrições das leis de Kepler. Isso aqui está falso, certo? Porque o movimento do planeta ele está sim de acordo com as leis de Kepler, né? No caso, a segunda lei. E a letra E, o planeta demora mais tempo no trecho AB do que nos trajetos CD e EF. Isso aqui está incorreto porque o tempo é o mesmo. Ok? Então, hoje damos por encerrado, né? Como eu falei para vocês, a gente ia debater as 5 primeiras questões nessa aula de hoje e na próxima aula vamos debater as 5 questões restantes para então fazer uma revisão geral do que a gente já viu até o momento, ok? Então, abração a todos aí e fiquem em paz.